E vamos de mais entrevistas. Júlia Stanzioni no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra pesquisador Pablo Vinícius. Ele fala sobre o Setembro Amarelo e o PL 1104 de 2015, que propõe a inclusão do calendário oficial à Semana de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Boa tarde, doutor Pablo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse Setembro Amarelo, falando de prevenção ao suicídio. Muito obrigado pelo convite. E, doutor Pablo, de acordo com os dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre de suicídio a cada 40 segundos, né? E ainda segundo a própria pesquisa, no ano passado o Brasil foi na contramão de outros países e apresentou um aumento na taxa de suicídio de 10,14%. O que a gente entende por esse aumento? Perfeito. A gente está na contramão de alguns países do mundo e o que mais preocupa a gente é o aumento da taxa de suicídio na população jovem, entre adolescentes, né? O aumento nessa faixa etária foi exponencial, foi muito maior do que na população em geral. Isso significa que tem alguma coisa errada. A nossa sociedade está doente. Os princípios, os valores, o estilo de vida contemporâneo. Então, eu vou desde uma crítica à cultura da privação do sono, parece que dormir é para os fracos ainda, nós estamos nos alimentando mal, nós estamos cheios de problemas, nós temos dificuldade de lidar com o dia a dia, e isso está explodindo em forma de doenças mentais, como a depressão. Uma vez a pessoa muito deprimida, doente, ela tem um risco muito aumentado de cometer um suicídio para aliviar aquela dor. Então, na verdade, eu responderia essa pergunta dizendo que esse aumento do suicídio espelha uma sociedade muito doente que nós temos hoje na contemporaneidade. Agora, doutor Pablo, também aqui na Alesp, nós temos alguns projetos que tramitam aqui na casa, como o PL 1104 de 2015, que tem essa proposta de incluir, né, no calendário oficial do Estado de São Paulo a Semana de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. É preciso fazer o que nós estamos fazendo agora, né, doutor? Falar sobre, discutir. Ah, que legal isso. É digno de milhares de parabéns para vocês. Porque trazer esse assunto para o centro do debate é o que a Organização Mundial de Saúde está prescrevendo atualmente. Precisamos falar disso. A pandemia, se tem alguma coisa boa que podemos falar dela, é que trouxe a saúde mental para o centro do debate. Aí coincidiu com o Setembro Amarelo. Então, assim, esse projeto de lei é interessante para trazer a saúde mental para o centro do debate. E falar de suicídio, gente, as pessoas acreditam que falar do suicídio, ela estimula o suicídio. Isso é um mito. Precisamos falar. As pessoas precisam se sentir uma identificação com a gente. Então, quando eu falo de suicídio, eu trago alívio. Nesse momento, por exemplo, para pessoas que estão pensando alguma coisa nisso. Para dizer para elas que elas não são as únicas, que é um problema de saúde, que se trata, que se fica bem, que a gente não precisa interromper a vida dessa forma. É possível, sim, falarmos em prevenção de suicídio. Agora, doutor, eu gostaria de perguntar, né, a taxa de suicídio entre jovens também vem crescendo muito. Alguma explicação para isso? Há pouco tempo tivemos aí até esses jogos da internet que incentivavam, né, esse tipo de atitude. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre essa situação. Sim, a gente percebe um aumento da taxa de doenças mentais na faixa etária dos jovens, depressão, pânico, uma série de distúrbios de ansiedade, e que isso vai reverberar também no aumento da taxa de suicídio. Então, é uma população que tem preocupado muito nós da saúde mental. E existem explicações sociológicas, antropológicas, filosóficas, psicológicas, cada uma com a sua visão para entender esse fenômeno. Então, o fato é que nós temos uma geração que rompe com uma série de contextos de gerações anteriores, é uma geração mais fluida, é uma geração que tem muitas informações para serem triadas dentro do seu cérebro, é uma geração que os empregos estão mudando completamente as características, eles estão mais perdidos nas suas escolhas, o mundo não é mais estável como era nas gerações anteriores,
onde os nossos pais compravam um carro e durava a vida inteira, era uma geladeira para a vida inteira, um aparelho telefônico dentro da casa a vida toda. Então o mundo está mais fluido, o mundo está mais dinâmico. E nós temos uma geração que está na transição entre as gerações que vinham de um mundo completamente diferente e um mundo da informática, que está completamente acelerado, com milhares de informações. A gente acredita que isso tem sido uma sobrecarga excessiva nessa geração. Eles realmente estão desmotivados, a gente percebe uma falta de rumo, uma falta de perspectiva, uma falta de direcionamento, aquilo que a gente chama de falta de brilho nos olhos. A gente olha a nossa juventude, a gente não vê o brilho nos olhos, a gente não vê para onde eles querem chegar. Essa é a pergunta. Se você pegar hoje um jovem e pergunta para ele onde você quer chegar, claro que é uma pergunta complexa por uma resposta complexa e a gente não vai esperar um adolescente de 15 anos responder isso filosoficamente. Mas, na verdade, os nossos jovens estão assim, eles estão sofrendo muito porque estamos num momento de transição cultural, social, de princípios, de valores. É só a gente pegar, por exemplo, o assunto da sexualidade, do gênero, não é verdade? Como isso está fluido entre eles hoje? Então, isso está repercutindo na saúde mental deles. Doutor Pablo, o senhor falou algumas coisas aqui bem pontuais, né? O jovem hoje está mais perdido, menos estável, como eram os pais, né? Sem o brilho nos olhos. E o quanto é importante se desenvolver essas habilidades socioemocionais desde a infância. Digo isso porque algumas escolas tem no currículo justamente isso, habilidades socioemocionais, como o meu filho, que está na primeira série, já tem isso. É importante crescer entendendo ele mesmo? Cada vez mais isso vai ser demandado das pessoas. Antigamente, as escolas, o nosso sistema educacional e o nosso sistema de criação era baseado nas habilidades técnicas. Nós nascíamos, crescíamos, tínhamos que escolher uma profissão, fazer ela bem feita, aposentar e morrer. Então, na verdade, exigia da gente habilidades técnicas. E hoje a gente sabe que a inteligência emocional, que as habilidades socioemocionais é que vão preponderar nas novas gerações. As pessoas de sucesso hoje já são aquelas comprovadamente que têm um desempenho melhor falando emocionalmente. Então você não tenha dúvida que ainda na barriga da mãe nós precisamos já estar estimulando as habilidades socioemocionais, desde a da infância, desde a mais tenra idade, por toda a vida dessa criança. Um adulto saudável, ele foi uma criança saudável, ele foi um adolescente saudável. Então as escolas já perceberam isso, já estão trazendo para o seu contexto educacional a formação emocional. Isso é muito importante, isso é muito bom. Os profissionais de sucesso, as pessoas saudáveis, vão ser aquelas com altas habilidades, ou pelo menos habilidades socioemocionais bem desenvolvidas. É isso que vão proteger essas pessoas de adoecimentos graves, de usar medicamentos desnecessários, enfim, de ter uma vida equilibrada. Agora, doutor, é importante a gente questionar quais os sinais de alerta que uma pessoa está prestes a cometer um suicídio e como nós podemos ajudar. Como eu acho importante a gente esclarecer isso para o nosso telespectador, porque às vezes as pessoas estão em vias de cometer um suicídio e ninguém percebe, né, doutor? Então, eu acho que da forma mais didática possível, o senhor podia alertar o nosso telespectador. Legal. A grande maioria do suicídio, eles acontecem dentro de um contexto da doença depressão. 70% das vezes está relacionada à doença depressão. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa ela não dorme bem, nesse contexto, ela não dorme bem e acorda querendo se matar. É um processo. E aí é que às vezes a gente não liga para isso, que está acontecendo dentro da nossa casa. Por isso é que eu estou parabenizando vocês de trazer esse assunto para o centro do debate. Porque nós vamos colocando isso para debaixo do tapete. Eu estou vendo que meu filho não está bem. Eu estou vendo que meu pai não está bem. Eu estou vendo que minha esposa não está bem. Então, na verdade, quando a gente fala de prevenção de suicídio, a gente fala de identificação desses sintomas precoce. Então, se você começa a ter uma alteração do comportamento, uma alteração da vontade, um certo prejuízo da rotina do dia a dia, você já está perdendo aula, você já está perdendo trabalho, a sua produtividade está diminuída, você fazia 5 peças
Se você é um advogado, você fazia 5 ações por semana, agora você está fazendo uma com muita dificuldade. O que eu quero dizer com isso? A depressão... Um pequeno probleminha de áudio. Estamos entrevistando o Dr. Pablo Vinícius, que é psiquiatra e pesquisador. Nós estamos falando aí do problema do suicídio, né? Do Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, né, Júlia? A prevenção, mês de prevenção ao suicídio, né? Pois é, doutor Pablo, por favor, pode continuar. Então... Pois é, continuamos com um pequeno problema. Nossa equipe técnica e nossa produção vão restabelecer o contato com o Dr. Pablo, né, Júlia? É um tema importante, né? E dizendo abertamente, como ele falou, né? Trazer ao centro da discussão essa questão do suicídio, o quanto é importante se olhar para isso, se pensar nisso. E desde pequeno, né? Ele falou agora há pouco sobre essas habilidades socioemocionais. Então, é seguir. Dr. Pablo, agora sim. Ótimo. Prevenir o suicídio é reconhecer precocemente os sintomas de doenças que podem levar ao suicídio, como a depressão. Então, na verdade, quando a pessoa começa a passar o dia inteiro melancólica, entristecida, quando ela começa a ter prejuízo nas suas funções, está perdendo aula, está perdendo escola, quando ela perde o prazer em atividades que antes ela tinha prazer, eu já não vou mais no futebol porque eu já não vejo mais graça. Eu já começo a resumir a minha vida à minha cama, às minhas necessidades mais básicas. Isso são sintomas precoces de depressão. Prevenir suicídio significa pedir ajuda nesse momento da doença, porque tem tratamento, a pessoa vai ficar bem. O suicídio, no contexto da depressão, é um sinal de gravidade da doença. É um sinal que passou muito tempo. E essa pessoa desenvolveu uma forma grave da doença ao ponto de pensar em morrer para acabar com a sua dor. Eu costumo dizer que se a gente fosse entrevistar o suicida depois que ele morre, eles falariam assim: doutor, eu não queria morrer, eu só queria acabar com a minha dor. Por isso que é importante falar de prevenção de suicídio, quando a gente for ajudar as pessoas precocemente. Peça ajuda, fique atento às pessoas ao seu redor, veja se elas estão bem. O caminho é por aí, é a gente reconhecer essas manifestações logo no início. E, doutor Pablo, o senhor falou acabar com a dor, né? E a gente não sabe efetivamente o quanto o outro está com essa dor, né? Também não pré-julgar essa dor do outro. Exatamente. A dor da depressão é uma dor, como não é um caroço que aparece na face, como não é um tumor, como não é um osso quebrado, existe muito preconceito, movido pelo desconhecimento. Como não se sabe o que era a doença depressão, a gente vai para o campo do achismo. Eu acho que é falta de tirar férias. Eu acho que é falta de arrumar um homem. É falta de Deus. É falta de lavar uma trouxa de roupa. Isso é tudo movido pelo preconceito, porque não se conhece a doença. É uma pena. Por isso que eu amo participar desses programas, porque é uma oportunidade que a gente tem de levar consciência para as pessoas. Depressão não é uma frescura. Depressão é uma doença física, cerebral. O cérebro da pessoa está doente. Por isso ela não consegue levantar da cama. Ela não está escolhendo isso, como se pudesse escolher outra coisa a qualquer momento. Vamos, sai da cama, vamos fazer uma caminhada, como se fosse um ato de escolha da pessoa. É uma doença que precisa tratar. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito importante, né? A gente abordar o tema Setembro Amarelo e só estamos no começo do mês, com certeza vamos falar muito mais desse tema durante o mês, mas eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite novamente, parabenizo de novo vocês pela iniciativa e que vocês possam ajudar muita gente nesse setembro. Muita gente precisa ouvir aquilo que vocês vão trazer e vocês podem ter certeza que vocês estão plantando uma sementinha da saúde mental e muita gente pode estar sendo abençoada por uma simples frase que a gente disse aqui e mudar o rumo da sua vida. Por um simples programa desse, vocês podem estar mudando o rumo de muita gente. Parabéns. Tá certo, doutor. Este foi o doutor Pablo Vinícius, né, psiquiatra, que falou aí do Setembro Amarelo, um mês e da aí conscientização, de... né, Exato, Guga? importantíssimo. E prevenção. Né, exatamente. Duas palavras importantes.